esse é mais um Bem-Estar ao Vivo pelo Facebook do Diário da Região. Eu sou Juliana Ribeiro, repórter da revista Bem-Estar, e hoje o nosso bate-papo será sobre o verdadeiro significado da Páscoa. Quem está aqui comigo é a editora assistente da revista Vida e Arte, Jéssica Reis, que irá apresentar os nossos convidados. Olá, os nossos convidados de hoje são o Padre Jarbas Brandini, da Igreja Nossa Senhora do Sagrado Coração, o pastor Adriano Fiuza, da Igreja Adventista da Promessa, e o dirigente espírita Visley Bossan. Participe, curta e compartilhe a nossa transmissão e envie suas dúvidas, suas perguntas nos comentários do nosso vídeo. Para começar o programa, eu gostaria de abrir perguntando para os três, em cada religião e até mesmo para vocês, qual é o verdadeiro significado da Páscoa? Quem quer começar? Eu prefiro que o padre ou o pastor comecem, porque para o espírita o significado é bem diferente. Bacana, vamos lá? Legal, então, posso começar, o senhor quer? É muito parecido Exatamente. com o que nós acreditamos, né? Muito bem, então, uma boa tarde para todos os internautas, para vocês, né? É um privilégio para a gente poder participar desse momento. E no momento em que as pessoas estão preocupadas com tantas outras coisas, a gente pode parar em alguns instantes e refletir sobre um tema que a gente entende tão importante. Então, para a Igreja Adventista da Promessa, a Páscoa ela tem um significado muito interessante, importante também que a gente julga. Por quê? Nós acreditamos que o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado difere de tudo aquilo que a gente ouve e escuta na mídia. O que nós entendemos? O povo de Israel fora liberto, né, no passado, e quando foram libertos fizeram uma comemoração, né, matando um cordeiro e tingindo os umbrais da porta com o sangue do cordeiro. Fazendo dessa forma, foram livres, né, e os primogênitos e todas as famílias permaneceram vivos. E depois disso, instituído, passado o tempo, o povo comemorava essa festa no deserto por onde eles passavam. Já na nova aliança, a Páscoa para o cristão, para a nossa igreja, para a Igreja Adventista da Promessa, é a morte, né, de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ao terceiro dia a sua ressurreição. A morte de Jesus se torna para nós a nossa Páscoa. Tá? Então nós entendemos que a Páscoa para a gente passa a ter um sentido muito mais espiritual. Por isso o significado tão importante para nós é que não necessariamente nesses dias, mas sempre tem para nós esse significado da morte de Jesus Cristo, não necessariamente nesses dias. Entendi. O senhor quer completar, Padre Jarbas? Basicamente, eu acho que o pastor falou muito bem, porque ele fala já da origem da Páscoa judaica, que foi a nossa mãe da Páscoa, né? Nós tivemos depois, no Novo Testamento, na Nova Aliança, nós tivemos a complementação do projeto da Páscoa, que é um projeto de libertação desde do povo de Israel, e que agora na Nova Aliança se torna uma libertação plena, não só de uma libertação de escravidão política, ou de escravidão de costumes estrangeiros, mas realmente de libertação do espírito. E Jesus vem exatamente trazer, na sua vida, paixão e morte e ressurreição, vem trazer essa passagem de libertação plena. Padre, o pastor também disse isso, que não é só nesse período, mas acredito que é nesse período que os fiéis refletem um pouco mais esse significado, essa importância de Jesus, ou não? A igreja, ela também, assim como o pastor também pode falar sobre isso, é o ano todo, mas parece que nesse momento, na quaresma, é um momento onde os fiéis comparecem mais à igreja, eles acabam refletindo mais, ou não tem isso? Não, a gente sempre considera o fato bíblico no seu lado histórico, que é tudo isso que ele falou, eu acho que é perfeito. A gente historicamente sabe que a Páscoa foi definida a partir do final do ano 300, ela foi definida dentro de um período lunar. Então você tem, respeitando, por exemplo, a tradição do mês de Nisan, que os judeus escolheram para celebrar a Páscoa deles, que é março e abril, a partir do começo do ano 400, final do 300, a Páscoa passa a ser celebrada entre o dia 22 de março e 25 de abril. Então, respeitando a lua do ano. Então, por isso, a gente pode dizer que ela tem uma data específica. Mas agora, a segunda dimensão, que ele colocou muito bem, que é essa dimensão espiritual, ela passa a ser celebrada todos os dias. Justo. É isso que a gente difere, né? Na questão que nós não temos essa questão da data, né? Essa data para a Igreja Adventista da Promessa, ela não é comemorada. Por exemplo, nós não temos algo especial nesses dias que antecedem esse domingo, por exemplo, próximo. Nós não temos.
Este é o detalhe, que a gente entende que nós não é mais interessante, não cabe a mais agora somente nesta data fixada para nós, nessa comemoração, e ter esse significado. O significado da morte de Cristo e da libertação que é para nós, e ela acontece na vida de quem se rende a Cristo como Senhor da sua vida. Naquele momento ele está fazendo menção, trazendo à memória dele o sacrifício de Jesus. Nós entendemos que a importância está aí, não só neste período. Você fez uma pergunta que se as pessoas, se os fiéis vão mais à igreja nesse período. No nosso caso, né, na igreja evangélica, isso não acontece, no nosso caso. Acredito que seja diferente no caso do padre, né, não sei no caso do espírita, eu não sei como que acontece. No nosso caso, não. No nosso caso é algo que normal e natural, e bom seria se pudéssemos nessa data somente falar daquele que é o verdadeiro significado. Se nós pudéssemos falar daquele que é o verdadeiro significado, seria muito interessante e legal. Mas isso não é o que a maioria das pessoas estão ouvindo. Quantas pessoas você viu na mídia apresentando algo que iriam fazer diferente daquilo que já está acontecendo, das coisas normais, comerciais, que eu acredito que a gente ainda vai entrar nesse assunto. Então, quando eu olho para isso, eu vejo assim, é muito importante, seria muito legal se as pessoas parassem para refletir nisso. Mas não é o que acontece. Por exemplo, quando acontece algo diferente, vira-se notícia. O fato de nós estarmos aqui hoje parando para conversar sobre esse assunto deveria ser algo normal e natural, né? Mas não não seria necessário falar sobre o verdadeiro significado da Páscoa. Teria que já ser normal a comemoração, mas nós temos que parar aqui alguns momentos para falar sobre o verdadeiro significado, porque talvez, ou com certeza, isso se perdeu com o tempo. Drisley, você abriu o programa me dizendo que para a doutrina espírita o significado é diferente. Eu sei que a doutrina não comemora essa data, né? Mas eu queria que você me explicasse. Existe um respeito, existe um estudo em cima também do que é esse momento ou não? Como é que funciona na doutrina espírita? Bem, a doutrina espírita ela não comporta nenhum tipo de ritual, de solenidade, de comemoração, de cerimônia. E nas casas espíritas, por exemplo, neste período não tem nada de diferente, porque não há uma preocupação com o lado religioso da Páscoa. No ponto de vista religioso, não muda nada. Do ponto de vista histórico, já foi dito aqui, a gente lembra da libertação do povo hebreu, na passagem do Mar Vermelho, chegada a Canaã, a missão do Moisés, a chegada dos 10 mandamentos, que é um início, digamos assim, de se mostrar a verdade da nossa realidade espiritual. Por exemplo, se amanhã eu tivesse uma palestra na minha casa espírita, numa outra casa espírita, eu citaria o que já foi falado aqui. O que é a Páscoa? É uma tradição judaico-cristã por causa da libertação do povo hebreu, etc, etc, etc. Mas aproveitaria exatamente para dar um cunho mais espiritual à questão, falando exatamente do Cristo, da sua morte na cruz, do fato dele ter ressuscitado no domingo. E isso me parece o mais importante, porque no momento pouco se lembra do Cristo nesta época. Como no Natal se lembra mais do Papai Noel, na Páscoa se lembra mais do chocolate, do coelhinho, do ovinho, aquela coisa toda. Então, na doutrina espírita, as casas espíritas que estiverem em trabalho amanhã, se o expositor for falar, aproveitando esta data que é comemorada por outros segmentos cristãos religiosos, ele vai falar exatamente do Cristo. Morreu, ressuscitou, a vitória da vida sobre a morte, a vitória do espírito imortal sobre o corpo mortal, e ficaria nisso, porque não tem ritual, não tem solenidade, não tem comemoração, não tem, mas a gente respeita. Uma das características do espírita é respeitar a crença adversária não, a contrária, a outra crença. Que diverge, né? Que diverge. É assim, a gente aprendeu que no campo religioso na Terra, as pessoas se situam de acordo com a sua capacidade de apreensão. Eu dou o meu exemplo, eu nasci evangélico. Eu fui da Igreja Presbiteriana do Brasil durante a minha juventude inteirinha, da infância e juventude. E me tornei espírita.
depois de entender a doutrina espírita e ver onde ela me completava em relação aos ensinamentos que eu recebi dos meus pais, dos meus avós, dos meus tios, e hoje eu tenho na minha família muita gente ainda, a grande maioria é evangélica, e há muitos pastores com os quais eu tenho uma convivência pacífica, harmoniosa, como deve ser. Jesus falava, os meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem, e nós devemos nos amar sempre. Que bacana. Bom, uma pergunta para o Padre Jarbas. Padre, para os católicos, né, a Páscoa é ou deveria ser mais importante do que a celebração do Natal? Na verdade, para os católicos, a Páscoa é o centro do mistério cristão. Quer dizer, a gente até diz que o grande sacramento da fé, o maior sacramento da fé, é a ressurreição, que é marcada pela Eucaristia. Então, emendando um pouco o assunto que já vem vindo, a Páscoa cristã, a Páscoa católica, ela se renova todo dia, mas de modo especial e ritualmente toda semana. Em toda a missa, né? Toda a missa. Toda a missa passa a ser a celebração da doação da vida de Cristo, né? Que pela paixão e morte, ele dá prova de amor. Mas a ressurreição, ele mesmo dizia, o Pai vai me ressuscitar no terceiro dia. A ressurreição é um presente do Pai para ele e para nós, né? O poder do Pai que faz com que ele ressuscite. E essa celebração dessa vitória sobre a morte e sobre o pecado, ela é celebrada na Eucaristia, principalmente aos domingos. Aliás, na minha paróquia tem missa todo dia, então para nós a Páscoa é todo dia. Todo dia a gente procura encontrar o sentido na vida cotidiana dessa vitória da morte, da vida sobre a morte. Olha que interessante isso que o padre está dizendo, que para ele, como tem missa todo dia, seria todos os dias, né? O pensamento é esse, que não seja somente um domingo, né? Que não seja somente 40 dias, que não seja somente uma semana, né? Onde as pessoas param e se privam de algumas coisas e depois o restante dos dias se continua vivendo da mesma forma. Se eu tiver em mente de que Cristo morreu para me salvar no meu lugar e ele ressuscitou depois de 3 dias, e agora eu levo um estilo de vida diferente, servindo a ele, porque eu entendi o verdadeiro sentido de que Cristo um dia ressuscitou. A questão é que os nossos jovens hoje, vou dizer, da minha geração, um pouco para trás da minha idade, eles não conhecem o verdadeiro sentido da Páscoa. Para eles, Páscoa é isso daí mesmo, né? É essa parte toda comercial, né? Então, eles não entendem esse verdadeiro sentido e que nós acreditamos que o verdadeiro sentido da Páscoa está em você reconhecer Cristo que tenha morrido e ao terceiro dia ele ressuscitou. Nisso eu estou de acordo, porque nós devemos viver o Cristo constantemente. Não adianta esse verbalismo religioso, independente da religião, se você não for em qualquer atitude, da mínima à maior, se você não tiver um comportamento verdadeiramente cristão, você coloca no lugar do Cristo. Olha, você está diante de uma situação, você pensa assim, o que o Cristo faria se estivesse no meu lugar? E você tem aí um bom parâmetro para ver o que você deve fazer. Tem que ser paciente, tolerante, indulgente, compreensivo, fraterno, caridoso, eu tenho que perdoar, tenho que não me ofender. Então, durante a nossa vida inteirinha, por isso, na doutrina espírita, a gente tem uma informação que é assim, conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que ele faz em dominar as suas más tendências. Isso é, o verdadeiro espírita não é aquele que sai dizendo, eu sou espírita, eu sou cristão. Há necessidade de provar isso com a sua transformação. Onde eu errei, onde eu não cumpri, onde eu não fui cristão, para exatamente proceder esse tipo de transformação. E isso é diário. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar, é nisso que a gente tem que meditar. Quando se fala em data, aquilo causa um impacto maior. Então é nesse período que o pessoal se volta mais. Como no Natal, a maioria começa a se voltar um pouquinho mais para o nascimento do Cristo, nem tanto. Um dia eu fiz uma palestra e tinha um monte de criança ali que foi buscar o brinquedo, e eu perguntei para aquela criançada ali, quem aqui ouviu falar de Jesus Cristo? Nenhum. Aí eu perguntei para as mães, a senhora já ouviu falar de Jesus Cristo? Falou, não. Ninguém também respondeu. Então, pastor,
é realmente uma preocupação. Isso realmente é uma preocupação. Se no espiritismo, se no meio evangélico, se no meio católico, todos se preocupassem em fazer aquilo que é o ensinamento de Jesus, como Sim. o nosso país estaria melhor. Né? Como? Nossa. Mas eu ia questionar isso para vocês. Essas datas acabam sendo importantes para trazer ou tentar trazer esse real significado. Mas da maneira como vocês estão posicionando, parece que a população ainda está um pouco perdida, né? Nem todo mundo... Parece que de uma geração para cá se perdeu esse sentido de estudar, de saber, de conhecer quem é Jesus Cristo, o que ele passou, o que foi feito. E talvez essas mães, esses pais, estão educando crianças sem esse conhecimento. E essas datas seriam esse momento, a Páscoa, o Natal, de tentar resgatar essas pessoas para esse significado? O que vocês acham? Eu acho que não precisaria, mas eu vejo nisso um ponto realmente positivo, que é o que a gente está tratando aqui. É de trazer a reflexão. Pra aproveitar a oportunidade. Aproveitar a oportunidade de pensar o que é isso, que lá atrás aconteceu uma coisa maravilhosa no mundo com a chegada de Jesus, com o seu evangelho, o caminho, a verdade e a vida. Então, essa eu acho que deve ser a principal missão do religioso. É não deixar que a humanidade, principalmente nós aqui, nessa região do mundo, nós estamos no mundo cristão, não deixar que se esqueça de Jesus Cristo. Trocar Jesus por um ovo, trocar Jesus por um coelhinho, trocar Jesus pelo Papai Noel, por um brinquedo. É muito complicado isso e nossa responsabilidade maior é nesse... Eu às vezes fico assim meio assim, pensativo em relação a algumas coisas. Por exemplo, há horários na televisão. Como se tem horário na televisão de programa religioso? E às vezes eu dou a minha passadinha ali, passadinha naquela programação. Raramente eu vejo alguém falar de Jesus, de pregar o evangelho de Jesus, de ler um texto de Mateus, de Marcos, de João, de Lucas, de pegar um texto de Pedro, de Paulo, enfim, de pegar alguma coisa assim e passar. Fica lá, não aproveita a oportunidade. Não aproveita o tempo, não aproveita o recurso para falar a verdade para as pessoas. É o que eu estou falando. Exatamente. Quanto tempo perdido ali, que me desculpem. É verdade. Mas olha... Quanto dinheiro investido de maneira equivocada. Quanto dinheiro investido. E olha, eu costumo dizer o seguinte, hoje, eu conheço bem o que é o corpo, conheço bem não, eu sei o que é um adventista, eu sei o que é um batista, eu sei o que é um presbiteriano, eu sei o que é um católico, eu sei. Mas... eu vejo que se comercializou muito. A impressão que eu tenho é que se Jesus viesse hoje ao mundo, estivesse aqui conosco, corpo, espírito, carne, alma, tudo ali, eu acho que ele invadiria alguns templos, sim, e falaria, vocês transformaram a casa do Senhor num covil de salteadores. A mudança da Páscoa para coisas materiais, ela tem tudo influência dessa questão, desse mundo atual, né? Que as pessoas buscam o material. Isso que ele está falando tem sentido do fato que as pessoas buscam coisas palpáveis. Isso que ele está dizendo de Jesus Cristo chegaria em alguns templos hoje e não seria diferente do que ele fez no tempo dele, não seria diferente de jeito nenhum, porque as pessoas barganharam, vendem, trocam, e aí isso acabou comercializando completamente a fé, diferente daquilo que sempre Jesus ensinou, para que nós não agranhássemos coisas aqui que a traça e a ferrugem vai corroer, que nós não perdêssemos. O princípio de Jesus sempre foi isso, buscar em primeiro o reino de Deus, as demais coisas vão ser vocês acrescentadas. Então, isso a gente precisa entender, só que essa não é a verdade. O mundo secularizado, o século que a gente vive, né? Nesse momento em que a gente está vivendo, as pessoas buscam aquilo que é material, aquilo que é palpável. Veja que nós falamos com uma grande parte da sociedade, falando de o evangélico, católico e espírita. Mesmo assim, são o nosso povo que estão consumindo os ovos, são o nosso povo que estão indo atrás dos coelhos de Páscoa, são as nossas crianças na escola que eles estão se fantasiando disso, sem saber. Talvez alguém que está assistindo a gente vai dizer, mas qual é a maldade nisso? Eu não entendo que haja maldade nisso. A maldade está em você não falar de Jesus nessa época. A confraternização não é um problema. De jeito nenhum. Não almoço de Páscoa com a família, vem gente de longe. Aproveite então essa oportunidade. Faça isso com a tua família. Mas não faça só nesse dia.
Faça sempre. Comemore sempre a ressurreição de Jesus. Comemore sempre que você hoje tem um Cristo que morreu para te salvar e te liberta de todos os seus pecados. Assim como o povo foi livre, o povo nunca conseguiria ser livre no Egito. O povo nunca conseguiria a sua libertação por forças próprias. O povo era um povo escravo. Mas o povo, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, consegue deixar o Egito. Consegue deixar o Egito atravessar o Mar Vermelho e chegar aonde eles chegaram pela graça e misericórdia do Senhor. Por isso a festa era tão grande e por isso hoje nós precisamos sim dizer que para as pessoas comemorem então a verdadeira Páscoa junto com a sua família, celebrando a libertação que Cristo deu a todos nós na cruz do Calvário, ressuscitando depois de 3 dias e a vida que Ele tem para cada um de nós. O senhor quer acrescentar, padre? Eu diria que a gente está vivendo uma realidade hoje, e já foi bem lembrado aqui, a gente vive um contexto econômico, cultural, social, onde Deus não é mais o Deus de Jesus Cristo. O Deus é o mercado. Então até as grandes construções para receber o povo para gastar estão sendo feitas do estilo de igrejas. Você entra, eu já cheguei em shopping, aí tem 2 torrinhas, uma de cada lado da porta central, né? Então parece que você está entrando na igreja, já para te dizer assim, ó, gasta à vontade, não é pecado, tá? Pode torrar o dinheiro nas tuas ilusões. Então a gente está vivendo num contexto já que não depende muito da liberdade e as pessoas individualmente não conseguem perceber essa massificação, né? Que elas entram e vão na onda que vem vindo. E de repente, quando elas menos percebem, elas não estão mais adorando o Deus de Jesus Cristo. Foi colocado para elas um Deus novo, que é o Deus do lucro, que é o Deus do consumo, que é o Deus da matéria. Então ela Desculpa, que é o Deus do bem-estar, né? Isso, é aquele Desculpa, vamos usar a palavra de vocês aqui, mas que as pessoas buscam só isso hoje. Estar bem. E isso vale hoje. Não importa o que vai acontecer adiante, o importante para ela é estar bem. Desculpa, Olha, eu gostaria de... O prazer imediato, entendeu? Então eu acho que a grande dificuldade que a gente tem é de resgatar lá na raiz, e isso vai acontecer de pessoa para pessoa, de dois ou mais, não adianta pensar que a gente vai montar uma estrutura, uma grande guerra para converter o povo, não é assim. Vai ter que começar lá da família, lá de casa, lá da igreja, da comunidade de bairro, lá na base, de amigos, nas associações, na associação espírita, lá onde as pessoas se encontram pessoalmente, personificadamente, aí elas são alguém, aí você pode realmente mudar a mentalidade. Eu acho que se a gente esperar que venha assim, alguma coisa muito miraculosa, não vai vir. Nós vamos ter que reconstruir isso daí, né? Eu acho que aquela lembrança, a gente lembrando da despedida que Jesus tem dos discípulos, quando ele diz assim, ide para o mundo inteiro e pregar o evangelho a toda criatura, né, sem distinção, e a qualquer momento, em qualquer lugar. Eu acho que essa é a ordem para nós hoje. Se a gente quiser mudar esse planeta aí, a gente vai ter que recomeçar lá das primeiras relações, de 2 a 2 ou mais, ou grupo, família, sociedade. Eu queria dizer o seguinte, relativamente a esse apanhado que a gente fez da materialidade do mundo atual. Para a doutrina espírita, não tem problema nenhum você trabalhar, ganhar, ter o seu bom carro, a sua boa casa, seu plano de saúde, a sua boa comida, você ter conforto, ter um bem-estar, não tem problema. É conquista sua. Uma conquista honesta pelo seu trabalho, não tem problema nenhum. O que você não pode é deixar que a coisa espiritual seja superada pelo lado material. Que você só use o seu dinheiro em favor das suas coisas. Coisas até supérfluas, mas que você use o dinheiro como algo que você possa ajudar o próximo. Que é uma boa demonstração do amar o próximo. Ama você e ama o próximo também. Porque ter dinheiro não é pecado. Ter conforto não é pecado. Você trabalhar e conquistar dignamente uma vida social alegre, feliz, cuidar bem da sua família, não é pecado. Onde você pode errar? Se você tiver recurso e usá-lo egoisticamente, ao invés de colaborar para que a humanidade, para que o próximo ao seu lado, possa também usufruir, ou através de um emprego,
ou através de um empréstimo, de uma doação, algo que você possa fazer por um filho, por um vizinho, por um companheiro de trabalho. O que acontece hoje é que não se pensa muito nesse lado espiritual. Parece que a gente vai ter essa vida aqui e acabou. Que a gente morre, vai para o túmulo e acabou. Não. Não é assim. A carne, aliás, está no Evangelho de João. Jesus conversava com os discípulos, eles achavam que Jesus estava meio estranho, meio esquisito naquele dia. Aí Jesus falou, vocês estão estranhando o quê? A carne é fraca. O que vivifica é o espírito. Quer dizer, a carne morre, o espírito vive. E as minhas palavras são vida. Então, a gente não deve esquecer isso. Equilibre-se. Torne-se uma pessoa cristã, fraterna, caridosa. Você pode ser rico, milionário. O que você não pode ser é egoísta, usurário, pão duro, desonesto, corrupto e uma porção de outra coisa que a gente vê por aí. Obrigada, Bisley. Eu quero agradecer a participação de alguns internautas, Luiz Mário, a Alice Rodrigues. Luiz Mário. Cláudia Duarte. A Cláudia Duarte mandou uma mensagem aqui falando sobre a Páscoa. E já quero perguntar também para vocês. Bom, a Igreja Católica eu sei que prega a penitência durante a quaresma, né, jejum. Como que é, né? A igreja realmente prega esse tipo de penitência para o período da quaresma, seja material, espiritual? Como que é esse período? Olha, hoje, nos tempos de hoje, 50 anos para cá, principalmente a insistência do espírito penitencial é do Evangelho. Quando os discípulos chegam para Jesus e dizem para ele, olha, os discípulos de João ensinam a rezar, os dos fariseus ensinam, você não ensina a nós, como é que é? Aí Jesus começa a dizer, olha, 3 conselhos para vocês, que na verdade são as 3 grandes penitências do cristão, nesse período para nós. Né? A oração. Retomar a oração, não como a oração de um Deus impessoal, que você não sabe nem onde está, mas um Deus que é teu Pai, aquele que você trata como um filho trata um pai. E aí ele ensina o Pai Nosso. Então ele mostra nisso, nós entendemos, que você tem que ter a virtude básica do reino, que é a justiça. Então a justiça primeiro para com Deus. E Deus quer ser tratado como Pai e quer que nós sejamos filhos. Filhos que o amam, que o obedecem e seguem seus mandamentos. Segundo, Jesus diz assim, você tem que atender teu próximo. É a esmola, é a segunda penitência, dar a esmola. E essa esmola é o resgate da justiça para com o irmão. Não é eu dar lá no sinaleiro e dou um tostão, R$1 para o cara que está me pedindo e ele continua do mesmo jeito. Não, é resgatar a justiça para com o irmão. Aquele irmão que está esquecido, que já virou suco, né? Que a sociedade já nem tem mais identidade no mundo social. Então a penitência do cristão, o ano inteiro, a vida inteira, mas de modo especial nesse tempo é chamada para resgatar a justiça, que é a grande virtude do reino, né? O resto vem por acréscimo, e a justiça de tratar o outro com dignidade, de igual para igual. E buscar necessidade. E terceira, que é o jejum, que o povo costuma entender como jejum material. É não comer isso, não comer aquilo, que já foi muito salientado isso no passado, mas que hoje, a gente voltando lá para as origens do Evangelho, a gente sabe que esse jejum é em relação a gente mesmo. É a justiça para comigo. Como é que eu trato o meu corpo? Como é que eu jejuo na minha vida? Como é que eu respeito a minha carne, meu corpo, minha mente? Eu estou poluindo o meu corpo, a minha mente, eu estou enchendo de besteira, de bobagem, de perda de tempo, de consumismo barato. O que eu estou fazendo comigo mesmo? Eu sou, afinal, diz o Antigo Testamento, né, a Antiga Aliança, eu sou a vinha que o Senhor preparou, né, e Ele quer que eu produza fruto bom. E o que eu faço com ela? Então, a terceira penitência é a justiça para com você mesmo. Tanto na maneira de viver, né, de consumir as energias, como também na maneira de consumir ideias e pensamentos e tal. E ilusões ou crenças verdadeiras, ou a fé. Né? Então, a pregação que a gente tem nesse período é exatamente nessa linha. Se você não fizer isso, você não está praticando a justiça do reino, que é a penitência é exatamente essa conversão para a justiça. Então isso praticamente fica na igreja assim. Ela
ela não coloca como condição fundamental você comer num bebê ou deixar de assistir um não sei o que lá. Isso você pode fazer como coisa material, como sinal da conversão interior. Se ela não representa a conversão interior, ela não tem valor nenhum. Você pode ficar sem comer, sem beber, pode ficar sem comprar isso, sem comprar aquilo, sem ver isso, sem ver aquilo. Se o teu coração ainda é injusto, não adiantou nada. A gente tem visto com essas mudanças tecnológicas muita gente fazendo jejum, né, das redes sociais durante esse período. Vocês têm visto isso? Eu não sei se na igreja do pastor também existe isso durante a... Não sei se vocês celebram a quaresma, né? Justo, como que é? Nós entendemos que o padre disse que é um dia em que eles separam e falam com mais ênfase a respeito dessas 3 penitências. Nós entendemos que o ser humano, quando ele se rende a Jesus Cristo, ele separa-se do mundo. Ao estar separado do mundo, não só durante esses 40 dias, como um princípio de vida diário, todos os dias ele tem que pensar em orar, em amar o seu próximo, e ele tem que pensar em abrir mão daquilo que atrapalha a vida dele com Deus. Nós temos muito falado sobre isso. Agora, no mês de maio, a gente faz o mês da família na nossa igreja. A Igreja Adventista da Promessa, mês de maio, a gente fala sobre família. E um dos temas que a gente vai conversar, e esse ano é o ano da reforma, os 500 anos da reforma protestante, nós vamos falar esse ano sobre a reforma da família. E um dos temas a gente vai conversar sobre essa questão, o quanto a parte tecnológica entrou dentro das famílias. Algumas pesquisas nos Estados Unidos que foram feitas, o quanto as pessoas, de 70 casais que foram pesquisados, que estavam sentados em uma mesa em restaurantes, em torno de 50 casais não se relacionavam, eles ficavam nas redes sociais, os filhos também nas redes sociais. Então, imagine que se nesse e sempre, essa mudança, e entendendo aqui a importância de que a Igreja Católica prega nesses dias, é toda essa mudança, esse clímax que se cria por causa da Páscoa. Nós não entendemos que seria necessário criar esse clímax. Diariamente, nós teríamos que praticar a oração, praticar a vida com Jesus Cristo, entender que nós somos discípulos de Jesus nesse mundo e praticar aquilo que ele praticava, não só nesse período. Então, nós não temos a questão da quaresma. Para nós, esses dias agora são dias como todos os dias que nós temos que viver separados desse mundo para fazer a diferença. Em um mundo tão difícil, gente, que a gente vive hoje. Nós somos bombardeados com informações, com coisas que nos levam a pensar, a fazer aquilo que é equivocado. O nosso desafio hoje está em fazer aquilo que é correto. Esse é o desafio para esse internauta que está aí agora, talvez no trabalho dele. Talvez ele seja uma pessoa viciada em Facebook. Talvez ele tenha passado grande parte da vida dele no Facebook, vendo coisas que ele já viu. Não sei se vocês repararam que a maioria das informações que hoje nós temos no Facebook, não sou contra, mas são postagens daquilo que já aconteceu. Aí está lá, aí você vai ver, nossa, que foto legal, é a lembrança de 3 anos atrás, ou lembrança de 1 ano atrás. Eu acho assim, as pessoas começaram a viver a coisa mais do passado, deixaram de viver o presente. Viva hoje, viva bem hoje o teu relacionamento com a tua família, ame eles, respeite-os, né? Viva conforme aquilo que Cristo tem no seu Evangelho para nossas vidas. Eu acho que esse é a principal, nós temos que entender. Se as pessoas entenderem, tanto o católico, o espírita, o evangélico, que nós precisamos viver as verdades do Evangelho todos os dias da nossa vida, eu acho que nós seríamos pessoas viveríamos num mundo muito melhor. Bom, na doutrina espírita não tem também isso que se chama de penitência, porque a vida de cada um de nós é uma vida que Deus criou imortal, e o nosso planeta Terra, hoje, é um planeta de prova, de expiação, e já está passando para um período de regeneração. Então, quando você está em provas ou expiações, o que é prova? É prova quando você já se acha conhecedor daquela lição que você não é capaz mais de repetir, não precisa mais repetir. Então você passa pela prova. Você tem paciência, aí você vê que você não tem paciência. Você é caridoso, você vê que não é caridoso. Expiação já é realmente aquela cobrança que a gente vê muitas vezes em pessoas que são profundamente limitadas fisicamente, emocionalmente ou até intelectualmente, com várias doenças de nascença. Então, para nós, isso já é uma maneira de Deus manifestar a sua justiça e a sua sabedoria. Bacana. Eu queria pedir para vocês três
qual a passagem da vida de Jesus que vocês destacariam como uma lição para os nossos internautas? Agora eu vou começar. Fica à vontade. Fica à vontade. Fica à vontade. Eu vou começar agora, eu passei a palavra no começo, agora eu passo agora. Olha, Mahatma Gandhi disse uma vez aos ingleses que amava o cristianismo, mas detestava os cristãos, porque os cristãos ingleses dominavam a Índia. E ele falou o seguinte, por exemplo, se o evangelho não existisse, como nós o conhecemos hoje, e tivesse só o sermão da montanha, já bastaria. Agora, além dos ensinamentos do Cristo, a passagem que me toca é a da mulher adúltera. Chegam os fariseus, pedras na mão, a lei de Moisés mandava apedrejar a mulher pega em adultério, Jesus está escrevendo, continua escrevendo, e Jesus só faz uma pergunta, uma indagação. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Todo mundo deixou a pedrinha ali e foi embora. Jesus olha para aquela mulher adúltera, que não era Maria Madalena, era outra. Onde estão os teus acusadores? Foram embora. Eu também não te condeno. Vá e não peques mais, para que não te aconteça o pior. É aquela história de que Jesus realmente não julgava, Jesus compreendia, ele condenava o pecado, mas amava o pecador, abraçava o pecador, como abraçou aquela mulher adúltera. É para mim o grande ensinamento, uma passagem marcante. Pode falar. Eu acho muito interessante a maneira com que a gente precisa lidar com Jesus nos dias atuais. Por quê, gente? Nós vivemos uma geração onde talvez simplesmente falar a história da mulher adúltera para o jovem hoje, para esse internauta, essa pessoa que está aí assistindo agora, falar, eu já ouvi essa história, já vi um filme, uma notícia, parece que não comunica. Isso que ele acabou de fazer, de trazer a contextualização, de contextualizar isso para o nosso dia de hoje. O que está acontecendo? Eu acho um fato muito interessante quando Jesus acaba de ressuscitar em Lucas capítulo 24, e ele ressuscita, e assim que ele ressuscita, ele vai atrás de duas pessoas no caminho de Emaús. Ele vai atrás de dois homens. Não duas pessoas boas, não dois homens motivados, não duas pessoas que estão super animadas. Não, Jesus vai atrás de dois homens completamente decepcionados, já sem esperança. Dois homens conversando coisas completamente ilusórias. Tinham perdido a esperança e disseram, olha, Cristo já morreu, ele já não está mais vivo, nós já não esperamos ser mais ele. Dentro dessas duas pessoas indo para Emaús, Jesus se aproxima dessas pessoas. Jesus ouve esses dois homens. Jesus fala com eles. Jesus permanece ali com eles. Jesus dá um novo rumo para a vida deles. Eu acho muito interessante esse texto porque nos dias atuais a gente vive dias onde as pessoas estão tão decepcionadas, tão sem esperança, tão sem perspectiva de que alguma coisa possa mudar e melhorar. De repente, aquilo que nós temos que oferecer para as pessoas, dizer para as pessoas é que existe um Jesus Cristo, o da Bíblia, o que não mudou, o que Hebreus diz assim, o escritor de Hebreus diz que é o mesmo ontem, hoje e sempre, ele não mudou, que tem condições de ouvir, tem condições de estar perto, de permanecer e de dar um novo rumo. Só para fechar essa minha palavra, que o judeu ele não caminha à noite. Eles acabaram de chegar em um lugar, você pode ler depois na tua casa, eles acabaram de chegar em um lugar, uma estalagem onde eles não iriam, já tinha ficado tarde, já era tarde. Eles iriam ficar por ali aquela noite. No momento em que eles percebem que é Jesus, quando parte o pão, eles não conseguem ficar ali, porque a mensagem da ressurreição de Jesus Cristo fala mais alto no coração deles. Sabe o que é a humanidade, sabe o que nós precisamos, sabe o que você, internauta, precisa? E descobrir que a mensagem da ressurreição tem que falar mais alto na tua vida. Muito mais alto ela tem que falar. Entenda que Jesus Cristo morreu e depois de 3 dias ele ressuscitou, está vivo e quer salvar e mudar a sua história, assim como mudou daqueles 2 discípulos no caminho de Emaús também. Obrigado, pastor. E o senhor, Padre Jarbas? Ver como é que a gente é sintonizado, né? Ainda bem, eu pensei que eu ia ser massacrado. Todos esses pontos são, assim, pontos-chave, né? São emblemáticos em relação à fé. Esse Jesus que não veio para julgar, ele mesmo diz, eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Eu vejo sempre, eu medito de vez em quando essa passagem que você lembrou da mulher adulta e fico pensando nos nossos dias. Todos nós em casa, na sociedade, temos sempre um bode expiatório para poder jogar pedra, né?
alguém que nós escolhemos para ser a cesta de lixo. E de repente ele vem dar essa lição fantástica, né? Eu não te condeno. Eu não te condeno. Não peques mais. Outra passagem que ele me lembrou, que ele nos lembrou, fantástica, né? Que esses dois discípulos, esses dois homens vão descobrir... Um era Tomé? Não, nessa época não, Tomé não. Tomé vai estar junto com os 11, onde ele se dirige para lá. Eu sei que são dois homens. Um é sobrinho do São José, que é filho da Maria de Cleofas, filho de Cleofas. Sim. Né? O outro eu não sei. Mas quando eles abrem a porta, a casa deles, e acolhe o peregrino e reparte o pão com o peregrino. Então o sinal de que Jesus tinha deixado assim, fraternidade. Partir o pão. Esse pão é a minha vida, esse pão, a partilha desse pão é a vida, né? Não estou dividindo, não, estou partindo, repartindo. E a gente sempre tem para repartir, por pouco que seja. E completando assim, aí seria a minha frase, a minha passagem assim, de capricho, né? de carteirinha, que eu sempre revejo, que quando ele diz assim, verdadeiro amigo é aquele que dá vida pelo amigo. Verdadeiro pastor dá vida pelas suas ovelhas. Eu acho que nós hoje precisamos crescer exatamente nessa capacidade de partilhar, de perdoar e de crescer junto. Eu acho que todos nós somos pastores, não é só o pastor, ou só eu, ou só o presidente da Casa Espírita. Todos nós que temos responsabilidades pequenas e grandes, somos chamados para ser pastores do nosso povo, da nossa família. Então a gente tem que aprender cada dia a dar a vida. E se hoje a gente tem a oportunidade de conversar a três, junto com o povo, junto com os nossos internautas, eu acho isso aqui realmente é uma Páscoa. É uma celebração da vida, é uma celebração da fé. Fazer menção, né? Fazer menção da morte de Jesus. Eu acho que isso é muito interessante, da morte e da ressurreição. Isso é muito interessante. Muito Amém, bacana. todos nós, viu? Obrigada aos três. Vocês falaram um pouco dessa parte, né, comercial que a Páscoa acabou se tornando, e chegou uma pergunta aqui do Marcos Febuli. Ovos de Páscoa, compraram ou não? E aí? Deixa eu só falar, uma parte bem simples, eu acho que vocês serão mais completos do que eu. Eu só pelo preço, né? É muito caro, né? Muito caro, gente. Não compre. A minha esposa, o meu pequenininho viu, queria comprar, não compre, é muito caro. Compra na segunda-feira, que está na promoção. Mas você pode ter certeza, segunda não vai estar mais. Eu fiz isso ano passado, quando eu cheguei no mercado segunda-feira já não tinha mais. Eles tinham tirado, eles levam, eles derretem para depois vender em bar. O que acontece? É muito caro. Agora, voltando, né, talvez a pergunta dele seja assim, no sentido assim, é pecado comprar ovo de Páscoa? É algo... É pagão, né? Lá no sentido, tem algo pagão aí, né? Que eles trouxeram. Só que eu não vejo nada disso, porque se nós formos pegar nesse pé da letra de que é algo pagão, tudo vai ser pagão, meu amigo. Tudo vai ser pagão, nada nós vamos poder nos relacionar e fazer, vamos ter que entrar dentro de uma bolha, e não é esse, porque hoje nós temos que conseguir fazer a diferença, eu sentando com você e fazer a diferença na tua vida junto com você mesmo. Tá lá, comprou, receba. Eu estava antes de entrar aí no estúdio, eu estava vendo um irmão lá da igreja, então recebeu lá da empresa onde ele trabalha, recebeu ovo de Páscoa. Coma, meu irmão, você ganhou, você não gastou nada. Agora, eu não vejo a necessidade de que você compre, é algo útil, tem que comprar, senão vai passar em branco. Não, passa em branco sim, se tudo isso que as pessoas ouviram aqui não trouxer a memória delas, aí passou em branco. Bom, eu penso assim, você vai comprar um ovo de Páscoa, vai fazer alguém feliz, você vai ficar feliz, você pode comprar o ovo de Páscoa, compre. Compre. Alguém vai ficar contente com a sua atitude, mas não esqueça de aproveitar a oportunidade de explicar um pouquinho o que é a Páscoa, o que é Jesus, o que é a ressurreição. Enfim, colocar o lado espiritual da coisa naquela materialidade que as crianças e alguns jovens hoje ainda buscam, né? A gente tem essas coisas ainda atuais. A nossa vida social vai acabar. Vai chegar um momento em que a humanidade vai estar perfeitamente esclarecida em relação daquilo que importa e daquilo que não importa mais. Mas, por enquanto, essa é uma maneira de fazer alguém feliz, alguém alegre, de não criar uma brigazinha com a cunhada, com o sobrinho, com o tio, com o avô, na hora do churrasco ali. E se criar briga, essa pessoa não entendeu qual é o sentido. Ela não entendeu. Ela entendeu só o do ovo de Páscoa. Ela não entendeu a mensagem de Jesus. Mas não foi Páscoa, porque dessa vez eu não ganhei ovo de Páscoa. Tem a ver disso. Eu não acredito que o sentido não é esse. Né?
Não, no sentido não é o ovo de Páscoa. Nem o coelhinho. Viu, coelhinho? Eu tenho um coelhinho em casa, pequenininho, ó, pode ficar tranquilo, você vai continuar sendo amado. Se fosse um cordeiro, né, como fora morto no passado, mas trocaram, né, o coelho pelo cordeiro, houve um trocadilho desse na internet e, infelizmente, de maneira completamente equivocada. O coelho não tem nada a ver com Páscoa. O que tinha para eles no passado era o cordeiro. Eu recebi um que diz assim, não compra ovo, olha esse coelho aqui, como é que ele engordou. Não é um coelho de Páscoa, de tanto comer ovo de Páscoa. Então não é uma boa. Não é uma boa opção. Não vai, o internauta, se for pela nossa ideia, ele não vai comprar. Não vai comprar. Já vão desistir agora. E para encerrar, eu queria pedir para os três, acho que o assunto está muito gostoso, a gente passaria realmente a tarde aqui, né? O Visley mesmo com medo, ele veio, achou que ele ia ser sabatinado, não, mas olha que gostoso, não, né? Eu estou gostando mesmo, assim, dessa conversa, porque nós somos de uma doutrina que ainda não é totalmente compreendida, mas vamos parar por aqui. Então, alguma coisa a gente pensa diferentemente, mas é bom que se respeite. E, principalmente, nós temos observado que há muito ponto em comum. As divergências não são tão significativas e importantes quanto a nossa convergência em relação, principalmente, à questão do Cristo como vamos marcar numa outra oportunidade. Vocês podem marcar para a gente vir falar daquilo que é a divergência. Aí, eu acho que até o próprio internauta deve ter assustado quando viu que nós teríamos um padre, um pastor e um dirigente espírita, né? Sim. Num programa. Acredito que eles acharam que ia ter alguma briga, alguma coisa realmente de que eu não acredito, mas eu acho que foi, num contexto geral. Eu vim aqui preparado para não brigar. Se começasse a falar alguma coisa aqui, eu já estava preparado. Para não avançar no assunto. Jesus não brigou. Não, a gente está num clima muito gostoso, né? Então, aproveitando esse momento, eu queria que vocês me falassem. A vida não termina com a morte na terra, ela continua e a Páscoa é prova disso, porque Jesus venceu a morte quando ressuscitou. Essa é a principal mensagem que deveria ficar nessa época? Eu penso que é uma grande mensagem entre várias boas mensagens para esse momento. Agora, fica claro que a ressurreição de Jesus indica claramente isso. A morte é do corpo, o espírito permanece. Não vou discutir, não vou dizer, não é assunto para hoje. Para a doutrina espírita, por exemplo, eu vou parar por aqui. Se alguém contestar, contesta, não vou repetir. Mas para a doutrina espírita, Jesus não ressuscitou com o corpo de carne dele, mas com aquele corpo espiritual que o Paulo fala. Planta-se corpo material, colhe-se corpo espiritual, mas isso é para depois. Tá bom, assim, vamos então, onde ele está terminando, só para pensar. Nós acreditamos diferentes do sentido que ele acreditou de maneira corpórea. Prova disso é o texto em que ele parte o pão, né, para poder comer. Na hora que ele parte o pão, eles reconhecem que Jesus é Jesus, e então mudam de vida. A principal mensagem que deve ficar é de Cristo como nosso libertador. Essas pessoas que pensam que são livres, têm liberdade com isso, se você não tem Jesus no teu coração, não tem buscado os princípios de Cristo para a tua vida, você não está livre. Livre de verdade é se você estiver Cristo no teu coração. Busque essa mensagem, viver isso agora nesses próximos dias. Procure pensar se aquilo que você tem feito, por onde você tem andado, Cristo andaria. Se aquilo que você tem falado, Cristo falaria. Essa é a principal mensagem que deve ficar para todos vocês. Muito obrigado pela oportunidade que vocês deram para a gente participar desse momento aqui. Eu acho que é muito importante e que Deus abençoe a todos os internautas, todos nós. Obrigada. Eu deixaria uma mensagem que eu tenho trabalhado esses dias, não só sozinho, mas conversando com outras pessoas. A gente andou conversando um pouco sobre o apocalipse do universo, né? Hoje os cosmólogos têm todos assim o mesmo consenso de que o universo está acabando, ele vai terminar no frio ele vai terminar no frio e no escuro, né, pelas teorias. E parece que essas teorias são de comum acordo de todo mundo. Mas esse é o apocalipse do universo, da matéria. O apocalipse da Bíblia não fala disso, não. O apocalipse da Bíblia é de uma renovação da vida, de tudo, né? Que a gente está entrando esperando que aconteça, e o gostoso é saber que a gente tem fé que vai acontecer, embora não saiba como é que vai ser. Então eu convido todo mundo a ter essa alegria de esperar acontecer já hoje na sua vida e um dia na vida de todo mundo. Né? Mesmo porque na Padre Jarbas, Apocalipse não quer dizer catástrofe, né? Não. Apocalipse quer dizer revelação, né? Sim.
E o apocalipse do universo vai terminar que nem termina o túmulo, né? RIP, requiescant in pace, né? Descanse em paz. É a nossa não, o nosso túmulo não tem lá aí RP. O Nosso meu vai túmulo estar assim. sempre aberto. Sabe como vai ser minha lápide? Vai ser assim, vou, mas volto já. É só uma pausa, né? Vou me ausentar por um tempo, depois eu volto aqui. Ou então, Mas assim, vocês não vão me reconhecer. estou aqui contra gosto. Estou aqui pagando as minhas contas. Pessoal, Muito obrigado a todos. A gente acredita que morreu, nós vamos ressuscitar, mas aí na volta de Cristo, né? Já com o corpo transformado, para depois passar o milênio com Cristo nos céus. Ao final do milênio a gente desce daqui, aí aqui essa terra estará com os anjos, com Satanás e seus anjos, aqueles que não foram ser salvos, mas aí é um outro assunto do Apocalipse que a gente conversa outro dia. Bacana. Mais uma vez eu queria agradecer aos três por terem estado aqui conosco. Queria agradecer aos nossos internautas por várias mensagens que vocês mandaram. Nós vamos estar lendo elas aqui. Gostaria de dizer para você que se interessa e que acaba se apegando a essas datas, aproveite esse momento então para refletir sobre tudo isso que foi dito hoje, sobre o verdadeiro significado não da Páscoa, mas de Jesus na nossa vida. E se você também tiver alguma sugestão de tema para o programa, mande nas perguntas, fale qual é o assunto que você gostaria que nós trouxéssemos para o próximo programa. É isso, pessoal, muito obrigada e até semana que vem.